Agora, a questão 4 pede para a gente definir a regra do octeto, eletronegatividade, ligação iônica e ligação covalente. Então, vou relembrar esses conceitos com você. A regra do octeto, ela foi criada porque, observando a natureza, né, os cientistas observaram que existia um certo padrão na natureza. E que esse padrão foi observado como? Eles perceberam que tinha um grupo de elementos, que são o grupo dos gases nobres, né? Que é o hélio, neônio, xenônio, criptônio, radônio. Acho que eu me esqueci de um. Então, eles perceberam que esses elementos, eles não se ligavam a outros elementos na natureza. Eles viviam por conta própria, né? E nisso que eles viviam por conta própria, não fazendo ligações, os cientistas tentaram entender o porquê. E aí, Linus Pauling foi lá, inventou essa distribuição aqui, eletrônica, né? Que, por exemplo, na camada S aqui, então no 1s, no S só cabem 2 elétrons. No P cabe 6 elétrons, no D 10 elétrons e no F 14 elétrons. Então, Linus Pauling fez isso para definir em que camada cada elétron estaria, né? Cada elétron estaria para saber identificar essa questão dos gases nobres. Quando foi feito isso, eles observaram que praticamente todos os gases nobres tinham 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada deles, quase todos os gases nobres tinham 8 elétrons. Então, eles pensaram, se quase todos os gases nobres, exceto o hélio, né, que tem 2, tem 8 elétrons e ficam estáveis na natureza, ou seja, eles existem facilmente e não se ligam a outros elementos, então, a gente pode tentar ver se essa regra é aplicável a outros elementos na natureza. E aí, assim, eu te adianto que essa questão da regra do octeto, na escola ensina-se isso, mas tem muita exceção à regra, muita exceção mesmo. Então, eu fico feliz, assim, pelo seu professor estar cobrando, mas, ao mesmo tempo, tem tantas regras e tantas exceções que a regra do octeto é um pouco falha, sabe? Para alguns tipos de cálculo. Mas, continuando, então, a explicação. Como eles observaram isso na natureza e tentaram replicar para outros átomos, eles foram percebendo que os átomos tentavam realmente se ligar uns aos outros para obter essa estabilidade que os gases nobres já tinham, né? E aí, por exemplo, o átomo de sódio e o átomo de cloro nesse desenho aqui, né? O átomo de sódio, a gente observa que ele só tem um elétron na camada de valência dele, ou seja, na última camada dele só tem um elétron. E ele precisa ficar com 8. Só que seria muito difícil ele ganhar 7 elétrons, porque ia exigir muita energia dele. Então, o que é mais fácil? Ganhar 7 elétrons ou perder um elétron para ficar com a camada de trás dele? É mais fácil perder um elétron, né? Então, nisso, ele doa esse elétron espontaneamente na natureza para o cloro e ele, então, fica estável com 8 elétrons e o átomo de cloro, que tinha 7 elétrons, né, na última camada, ou seja, na camada de valência, ele passa a ter 8 e ficar estável. Então, a regra do octeto ela é fundamentada na chamada teoria do octeto, que é uma regra química simples e segundo a qual os átomos tendem a combinar-se de modo a ter, cada um, 8 elétrons na sua camada de valência, que é a última camada, né, ficando com a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Então, os gases nobres, né, a gente tem a distribuição aqui, que é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então, o hélio é 1s2, o neônio 2s2, 2p6, o argônio termina em 3s2, 3p6, o criptônio 4s2, 4p6, o xenônio 4s2, 5p6 e o radônio 6s2, 6p6.
Aí, agora continuando então, a letra B, eletronegatividade. A eletronegatividade, ela está atrelada, né, à questão do átomo atrair elétrons. E para que ele precisa atrair os elétrons? Para se tornar estável e respeitar a regra do octeto. Então, a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. E a eletronegatividade, eu coloquei uma tabela aqui, né? Que, observando a tabela, o elemento mais eletronegativo é esse mais vermelho, que é o flúor. Então, ele é o mais eletronegativo da tabela inteira.